Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Luz da Vida neste pôr do sol do domingo, dia do Senhor. Que alegria saber que você está aí do outro lado do televisor, talvez com seus entes queridos. Deus abençoe sua vida e sua família. O programa Luz da Vida, pela 46ª vez, se debruça sobre o tema do juízo. Um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão na história de toda a humanidade, terminada a sua peregrinação aqui na Terra. E são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao novíssimo morte dedicamos 29 programas. E ao tema do juízo, pela 46ª vez, estamos refletindo sobre essa realidade que integra o último pedido do credo, o último artigo do credo: creio na vida eterna. Agora, o programa de hoje vai se debruçar sobre algumas palavras de Jesus no Evangelho segundo João, o 4º Evangelho. E uma frase surpreendente que talvez ela pareça contraditória com outra palavra que nosso Senhor Jesus Cristo diz em outra ocasião. Em Mateus capítulo 25, por exemplo: o Filho do Homem virá com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Ele é quem vai julgar. O Pai é que concedeu ao Filho a capacidade e a prerrogativa de julgar. Mas Jesus aqui vai dizer uma coisa que parece que não é isso. E precisamos explicar. Depois passaremos para um outro capítulo. Os capítulos que vamos analisar hoje, primeiro bloco e segundo bloco, eles são os capítulos 3, 8 e 12 do Evangelho segundo João. Todas palavras de Jesus. E dado que nós já estamos caminhando para o fim desse estudo sobre o juízo, as palavras de Jesus são cruciais e precisamos entendê-las bem no que tange o juízo. Então lá vamos a primeira palavra de Jesus, João capítulo 3, versículo 17. Contexto: ele está dialogando com Nicodemos. Nicodemos é um conhecedor da lei, um homem, um sacerdote muito respeitado na sociedade de Jerusalém, em toda Israel, e é amigo de Jesus, É um convertido, ele vai se converter depois que se encontra com nosso Senhor. Talvez no capítulo 3 do Evangelho segundo João, ele já estava convertido. Em todo caso, vamos ao que nosso Senhor Jesus Cristo diz para Nicodemos sobre o juízo aqui nesta terra e por que essa palavra é aparentemente contraditória com outras palavras que ele disse. Ao texto, por favor. João 3, 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O primeiro perigo que uma pessoa desavisada pode correr e se equivocar gravemente com essa frase é que Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, logo ninguém vai para o inferno. Epa, alto lá. Jesus disse isso nessa frase? Pense bem no que você está dizendo. Eu vou repetir a primeira parte da frase e vou agora, em cima disso, dissipar essas interrogações. A pior desgraça é quando você lê a Bíblia, certas frases da Bíblia, e tira conclusões as mais estapafúrdias. Por exemplo, hoje está fazendo calor, logo o Corinthians vai ganhar o Campeonato Brasileiro. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Você deseja que o seu time ganhe o campeonato, mas dizer que vai ganhar porque hoje está fazendo sol? Claro que eu usei aqui um exemplo bem engraçado, não é? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, os pés com a cabeça, etc. Mas há determinadas pessoas, eu lamento, que quando leem a Bíblia já tiram conclusões completamente indevidas. A frase de Jesus de novo, por favor. Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo. Jesus só disse isso por uma razão simples. Jesus não veio como um juiz impiedoso, com uma vara na mão, com um martelo na mão, com uma foice na mão, para dizer: já que vocês não me querem, todos vão queimar no fogo do inferno. Jesus não veio para isso. Aliás, estritamente falando, a condenação nem é iniciativa de Deus.
Somos nós que nos condenamos. Pergunto a você, o demônio está condenado? Sim, está condenado. Adivinhem quem foi que condenou o demônio? Foi o demônio ou foi Deus? Não foi Deus. Como Deus pode criar alguém para condenar essa pessoa? Não. Deus não cria nada para jogar no inferno. O inferno, no caso dos demônios, passou a existir por iniciativa deles que se rebelaram contra ele. Portanto, não é correto dizer que Deus condenou os demônios. Os demônios se condenaram e Deus permitiu porque ele respeitou a decisão que se torna irreversível dele e dos seus sequazes e dos seus anjos maus. Da mesma forma, os homens. Estritamente falando, não há uma única frase da Bíblia que atribua o verbo condenar a Deus Todo-Poderoso. Isto é, Deus condena. Onde está isso? Agora, Deus respeita a decisão da criatura que livremente se afasta de Deus e ela mesma se condena por iniciativa sua, isto é, a condenação como consequência de uma decisão sua, aí sim. Então, por favor, se alguém, baseado nessa frase de Jesus, Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, chegou à absurda conclusão de que ninguém vai para o inferno, de que o inferno está vazio. Oxalá, atenção, não estou dizendo nem que o inferno está vazio, nem que o inferno está cheio, mas que em cima dessa frase de Jesus, não temos elementos para dizer isso, que o inferno está cheio, que o inferno está vazio, e que porque Jesus não veio para condenar o mundo, que agora tudo é permitido, já que ele não condena, então vamos pecar, porque tanto faz pecar como se converter, tanto faz viver na luz como viver nas trevas, etc. Não, absolutamente. Jesus veio para salvar o mundo. Reparem como termina a frase. Jesus veio para que o mundo seja salvo por ele. Isto é, a finalidade da encarnação do Filho de Deus é salvar o mundo. A condenação passa a existir quando, ciente dessa realidade, o homem a rejeita. Vejam, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas atenção, Jesus não disse será condenado por Deus. Será condenado pela sua própria decisão. Será condenado. Então, atenção, então, cuidado, então, eu peço, por favor, cuidado redobrado quando textos da Escritura forem lidos. Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas a condenação é possível. Tanto é, que no versículo seguinte, me parece que já refletimos no programa anterior, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, vírgula, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Já está condenado, vírgula, por quê? Não porque Deus condenou, porque ele não creu. Então, se nós repararmos bem todas as passagens, que foram muitas, atenção, sobre salvação e sobre condenação. Deus salva, não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, Cristo Jesus. Mas a salvação, que é a iniciativa dele, se não tiver a correspondência da nossa decisão, da nossa adesão, da nossa conversão, do nosso seguimento, a salvação que objetivamente foi oferecida a todos na cruz não se realiza em nós. Não porque Jesus não queira, mas porque nós não queremos. Que fique bastante claro isso, que salvação e condenação têm sempre duas vertentes. Salvação, iniciativa de Deus, que tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação objetiva nos foi dada na cruz, de uma vez por todas, mas em nós só acontece com o nosso consentimento, com a nossa vontade, com a nossa adesão. Essas são as duas vertentes. Condenação. Não há duas vertentes, estritamente falando. Há sim, Deus que cria o ser humano com a capacidade de decidir. E a condenação é iniciativa exclusivamente dele. Deus não é responsável pela condenação. Deus apenas, se ela acontecer, respeitará
a decisão da criatura que quis se condenar. Então, são duas coisas bem diferentes quando o assunto é um que é o antônimo do outro: salvação e condenação. Jesus fala dos dois, só que quando fala da condenação, nunca ele coloca a si como sujeito, nem ao Pai como sujeito, nem o Espírito Santo como sujeito, nem Deus na unidade da diversidade de pessoas, Deus na essência, Deus enquanto tal. Nunca Deus conjuga esse verbo, porque Deus não criou ninguém para condenar. Por outro lado, atenção, dizer que Deus não criou ninguém para ir para o inferno não significa dizer que o pecado que pode condenar o homem deixou de ser pecado, e que tanto faz pecar quanto não pecar, tanto faz ser santo quanto pecador, tanto faz viver na luz como viver nas trevas. Alto lá! Essa é a minha preocupação. Então, que fique bem claro que Romanos 8:24, tratado no programa anterior, pela esperança nós fomos salvos. João 3:17, Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele, caminham juntas. É correto dizer, repito o que eu já disse no programa anterior, fomos salvos, mas a condenação é uma incrível, uma possibilíssima possibilidade. Ela é possível demais, ela nos ronda. Por isso estejamos atentos, vigiai e orai, para não cair, diz em tentação. Quem está em pé, diz São Paulo na 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, quem está em pé, tome cuidado para não cair, perseverança até o fim, atenção redobrada, mas que isso não nos leve ao desespero. Isto é, eu já fui salvo, mesmo sabendo que sou pecador, mesmo sabendo que posso cair. Se eu cair, perderei essa salvação até o dia em que eu quiser, porque enquanto estou a caminho, posso rever a minha postura, vou levantar-me, vou ao Pai, direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo, tomo o caminho de volta, reconcilio-me com o meu Pai e retomo de novo a prerrogativa, a honra de dizer, pela esperança, nós fomos salvos. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, agora analisaremos outra frase muito importante de Jesus no capítulo 12 desse mesmo Evangelho segundo João. A gente volta daqui a pouco, até logo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo bloco do nosso 46º programa Luz da Vida, dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos, as últimas realidades que aguardam a humanidade toda depois da sua brevíssima peregrinação nesta terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao novíssimo morte dedicamos 29 programas e ao juízo, até agora, 46 programas. Estamos terminando as palavras que Nosso Senhor Jesus Cristo, investigando e refletindo, as palavras que Nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou sobre o juízo durante sua vida pública. E faltam 3 palavrinhas apenas para a gente concluir este argumento. Vamos agora à antepenúltima palavra, João capítulo 12, versículos de 47 a 48. Esses 2 versículos são importantes. Por quê? Porque eles vão ser uma espécie de síntese de tudo o que Jesus disse sobre o juízo, que ele mesmo presidirá. Então a gente tem que se ater, vamos ler 2 versículos e vai ser o argumento desse segundo bloco. Ao texto. João capítulo 12, de 47 a 48. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue.
A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. De novo aqui, a ideia que já foi abordada no primeiro bloco. Jesus não veio para condenar o mundo. Mas atenção, dizer que Jesus não veio para condenar o mundo não significa dizer que não tem condenação. Jesus não veio para condenar o mundo, mas tem condenação. Tire então a terceira conclusão dessas duas verdades. Se Jesus não veio para condenar o mundo, mas tem condenação, a condenação não é obra de Deus. A condenação está fora de Deus. A causa da condenação está fora de Deus e não nele. E onde está a causa da condenação de uma pessoa se não está em Deus? Está na pessoa. Cada um é que se condena. Na minha terra se diz, há um ditado muito curioso, que o peixe morre pela boca. A condenação, parafraseando esse ditado engraçado, a condenação acontece para você só se você quiser. Pronto. Essa é a síntese do versículo 47. A razão para Jesus se encarnar é precisamente salvar o mundo. No Evangelho segundo João, esse mesmo Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, Jesus diz para Nicodemos: tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A razão da encarnação é o amor. A única intenção de Deus em favor dos homens é salvar o mundo. Agora vamos analisar a rejeição voluntária, consciente, endurecida, malvada, de má vontade, daqueles que, versículo 47, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei. Eu vou repetir aqui de novo o que eu já disse, para que você não fique, se é que você tinha esse pensamento ou está tendo esse pensamento, com uma conclusão indevida, relaxada, como se Jesus dissesse: se você ouvir minhas palavras e não guardá-las, tá bom, tanto faz. Eu nem vou ligar, estou nem aí. Jesus não disse isso. Jesus só disse: eu não o condenarei. E explica por quê? Porque não vim para condenar o mundo. Isto é, a missão de Jesus ao se encarnar não foi condenar ninguém. Comentário meu agora. O que não quer dizer que não vai haver condenação. Vai haver condenação, mas não da parte de Jesus, porque ele não veio para condenar o mundo, mas virá para julgar os vivos e os mortos. Virá para julgar os vivos e os mortos. Isso quer dizer, então, que a expressão virá para julgar os vivos e os mortos significa que ele virá para condenar? Não. Mas virá para ratificar a condenação que será iniciativa do homem, se ele se condenar. Então, a frase, eu não queria antecipar o famoso relato de Mateus capítulo 25, apartai-vos de mim, malditos, porque temos que analisar versículo por versículo esse texto que é crucial no estudo do juízo final universal, que ainda não fizemos, é já o derradeiro instante desse estudo sobre o novíssimo chamado juízo. Mas, nesse relato, porque tive fome e não me deste de comer? Porque tive sede e não me deste de beber? Por quê? Não é porque eu quero, porque eu decidi. Não, porque eu tive e você não fez, e você não disse, e você não realizou. Jesus é de uma perfeição tremenda. Ele corrobora a condenação, que é a iniciativa nossa, e explica o porquê. E o porquê não está nele, mas está em nós. Então, devagar. João 12, 47. Se alguém ouve minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O papel do Filho do Homem encarnado não é julgar ninguém, é salvar as pessoas. Agora, versículo 48. Porque se
a ideia do versículo 47 não foi bem explicada, a explicação está no versículo seguinte. Isso é o mínimo que se espera de um discurso, digamos assim, acabado, completo, preciso, onde não deixa nenhuma dúvida. Porque uma eventual interrogação da frase anterior é explicada no versículo seguinte, e é o caso. Versículo 48 agora, quem me despreza e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. Então Jesus não permite que ninguém diga, baseando-se no versículo 47, que não vai ter julgamento, que não vai ter juiz. Vai. Ora, mas o senhor já disse, senhor bispo, que é Jesus mesmo quem vai julgar. Certo, então agora vamos entender por que Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo. Porque o papel de Jesus não é condenar. Encarnado não é condenar. Enquanto ele veio, não veio como juiz, mas quando ele vier, virá como juiz. São dois papéis, por assim dizer. São dois momentos da intervenção de Jesus na história de cada um de nós e na história de todos os homens. Primeira fase, veio para salvar o mundo. Veio indefeso, veio como advogado, veio morrer no nosso lugar. Veio resgatar-nos do poder das trevas, veio pagar o preço do nosso resgate, que é o seu sangue precioso. Veio morrer por nós, para que nós não morrêssemos eternamente. Muito bem. Ressuscitou, subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai, mas virá. E não virá como advogado, virá como juiz. Por isso, por favor, versículo 48, quem me despreza e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. Agora a surpresa é o final da frase. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Julgado pela palavra? Mas dirá alguém, eu pensei que ia ser julgado por um juiz. E vai. Só que esse juiz é a palavra. No princípio era a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou outra tradução, no princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículos 1, 2 e 14. Então, quando Jesus diz, a palavra que anunciei, essa o julgará no último dia, Jesus está falando de si. Outra coisa que eu acho que falei há uns 4 programas atrás. A palavra que é Cristo, quando ela chega aos nossos ouvidos, quando chega ao nosso coração, quando nós temos contato com ela, seja pela visão, lendo a Escritura, seja pela audição, escutando alguém pregar de fato a verdade que é Cristo, a palavra fica marcada no nosso coração para o resto da vida, viu? Eu diria, para além desta vida. Vocês lembram quando Jesus disse, céus e terra passarão, mas minha palavra não passará? Você pensa que isso daí se refere ao quê? Se refere a você, a mim, a quem quer que seja. Nesse momento agora, eu estou falando os textos da Escritura. Você pode passar de um canto para o outro. A palavra não passa do seu coração porque vai ficar aí para sempre. Mesmo que você esqueça, que não leve a sério, que zombe, que deboche, que diga que bicho, que bispo feio, infeliz esse bispo que está falando. Pode falar, pode criticar, pode zombar, pode anarquizar um bispo. Agora a palavra de Jesus que saiu daqui e entrou no seu coração não vai passar. E vejam que a cada dia, a cada instante da nossa vida, que a palavra do Senhor, estou falando do Senhor, chega ao nosso coração, ela já nos julga. Eu vou repetir, versículo 48. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Exemplo bem simples, que eu vou repetir, dado em 4 programas atrás. Quando a criancinha tinha 3 anos de idade, a mãe, muito simples, disse para ela, meu filho, nunca minta, porque Deus, no seu mandamento, diz que mentir é pecado. E o pecado ofende a Deus. E quem mente ofende a Deus e isso causa tristeza a Jesus. É pecado. Pronto. Ela já está julgada até o fim da vida.
todas as mentiras que ela disser ao longo da vida, não é que ela está sendo julgada, também já foi julgada. É incrível isso. A palavra já marcou você. A palavra está no seu coração, goste dela ou não, queira ela ou não, aceite-a ou não, você já está marcado com ela. A palavra, atenção, versículo 48, a palavra que eu anunciei, passado, essa o julgará no último dia. É como se Jesus dissesse, lembra quando eu disse a você, quando você tinha 3 anos de idade, que você não roubasse? E você passou a vida toda roubando. Jesus não vai precisar estar lembrando, você já está julgado. Como é que você pode ser julgado por uma coisa que você ainda não fez? Sim, porque a palavra de Deus que não passa já foi impregnada no seu coração. E cada violação, cada incoerência, cada transgressão dessa palavra que chegou ao seu coração lá no passado, já foi um juízo pronunciado por Deus lá no passado de um fato futuro. Terminamos mais um encontro. Foi grave esse daqui, sem dúvida alguma. Peço a você que no próximo domingo esteja às 5 da tarde diante do televisor para mais um programa Luz da Vida. Uma santa e abençoada semana.